Olá pessoal, eu sou o Lucas Salvoni, um dos sócios da área tributária aqui do Cassione. E a gente está aproveitando que o Supremo tomou mais alguns dias para finalmente decidir a questão do ICMS na base do PIS e da COFINS, para fazer algumas considerações finais, tentar fazer um fechamento para vocês do que a gente espera aí para o julgamento. Hoje tenho comigo aqui o Rafael Vega, meu sócio, o Gabriel Baccarini, sênior da área, que vão discutir com a gente o que pode acontecer, o que se espera e como é que isso vai impactar você. Tentar ser um pouco mais prático em relação a todos esses termos que estão sendo jogados aí na sua vida na última semana, que são modulação, destacado, pago, rescisória, e tentar trazer isso um pouco para a sua vida. Vamos ver como é que isso vai nos impactar. Vou começar então com a primeira pergunta para o Rafael Vega. Vega, me diz uma coisa, em relação especificamente ao mérito, tá? Essa discussão acabou ou pode ser que eles ainda voltem atrás? Ou seja, o ICMS não está mais na base do PIS da COFINS ou até isso pode ser repensado? O mérito foi discutido em 2017 e a Suprema Corte definiu que o ICMS não pode mais estar dentro da base do PIS/COFINS. No entanto, desde lá a gente teve a alteração da composição do Supremo e que agora a gente tem 2 novos ministros. Então o placar, considerando apenas os ministros que ainda estão na corte, está em 5-4 a favor dos contribuintes. Então se a gente tecnicamente pode ter uma alteração de posicionamento, o placar pode ficar em 6-5 a favor da Fazenda. E ainda eu posso ter uma reversão de posição dos ministros que já julgaram que eles não estão vinculados ao voto deles de 2017. No entanto, a gente entende, o mercado e os juristas de alguma forma entendem que é muito improvável que isso aconteça, porque desde 2017, é claro que as empresas, a sociedade têm se pautado em cima dessa decisão do Supremo. Então, imaginamos que uma alteração do mérito em si vai trazer uma instabilidade enorme. O que se espera aí com algum nível de clareza é que ele respeite o mérito, respeite o que ele disse lá atrás em 2017 e só defina questões temporais. E é isso que eu coloco para o Gabriel agora. Especificamente em relação a questões temporais, Gabriel. Essa decisão vale para quem? Essa decisão vale para quem não ajuizou a ação ou só para quem ajuizou a ação? Número 1. E número 2, para quem já ajuizou a ação, ela é garantida? O que significa tal modulação em relação a quem já tem a ação? Luca, a decisão de agora ela vai impactar diretamente os contribuintes que já têm ação judicial ajuizada sobre o tema. Mas é óbvio que ela também vai gerar um impacto para quem não tem ação judicial, porque ela firma uma jurisprudência em relação à inclusão ou exclusão do semestre da base de cálculo do PIS/COFINS, o que provavelmente vai ocasionar na modificação de jurisprudência futura em relação à matéria. Em relação às empresas que já têm ação, muito tem se discutido em relação à modulação. O que é a modulação? Acho que o jeito mais simples de definir a modulação é uma exceção processual que visa restringir os efeitos da norma. Qual é o critério temporal que o Supremo utiliza para a modulação dos efeitos? A legislação ela não é clara, ela dá bastante liberdade ao Supremo Tribunal Federal para decidir sobre o tema. Tudo que a norma diz é que a modulação pode ocorrer do trânsito em julgado da decisão ou de qualquer outro momento a ser fixado. Normalmente, na maior parte das decisões, o Supremo Tribunal Federal tem modulado os efeitos das decisões a partir da publicação da ata de julgamento, que no nosso caso, o semestre na base de cálculo do PIS/COFINS, ocorreu em 17 de março de 2017. Tá? Então, desde lá, a gente está pendente dos embargos de declaração de julgamento. Qual foi o pedido apresentado pela Procuradoria? A Procuradoria pede a modulação dos efeitos a partir da publicação dos embargos de declaração, que está ocorrendo agora. Tá? Mas isso não vincula o Supremo. O Supremo pode adotar o critério da ata do julgamento ou outro critério a ser fixado. O Supremo é bastante livre para fixar. Uma vez fixado o momento, o Supremo pode restringir os efeitos da decisão. Gabriel, eu tenho uma ação e ela já transitou em julgado. O que acontece? A modulação me impacta? Eu posso perder esse direito? Em regra, quem tem ação transitada em julgado não deve ser afetado pela uma eventual modulação pelo STF. Mas o fato é que, independente do resultado, nós teremos situações bastante difíceis do ponto de vista concorrencial e tributário no sistema brasileiro, porque é bastante provável que nós tenhamos empresas com decisões favoráveis à exclusão do semestre na base de cálculo do PIS/COFINS e empresas com decisões desfavoráveis à exclusão do semestre na base de cálculo do PIS/COFINS. Ou mais, empresas que poderão excluir o ICMS destacado, enquanto que vão ter empresas que só vão poder excluir o ICMS pago. Esse problema, com certeza, gerará questões concorrenciais a serem analisadas no futuro e mostra uma necessidade cada vez mais latente de se realizar uma grande reforma tributária. No fim das contas, então, aqueles que têm ação, nós entendemos que estarão respaldados pelas suas ações transitadas. As hipóteses de rescisória são menores, tá?
uma externalidade negativa inegável dessa demora na discussão. Acho que o pior ponto do que a gente está falando aqui, pessoal, é tempo, não é o mérito, é o problema do tempo, do efeito disso. Tá? Em relação à questão concorrencial, possivelmente nós estamos sendo realmente empurrados a uma reforma tributária por conta da decadência e do desmontar do sistema que a gente está vendo com essa e outras tantas decisões que estão sendo tomadas por aí. E eu entro então na quarta provocação que a gente tem a fazer hoje, devolvendo a palavra para o Rafael Vega, que é em relação ao valor envolvido na ação. Rafael, me fala uma coisa, é de se esperar realmente na semana que vem uma definição em relação ao destacado e pago? O que deve sair disso? Isso não tinha sido objeto da discussão nem do voto do Supremo de 2017 e foi inovado nos autos por esses embargos de declaração que estão sendo julgados agora. Então, claro, a gente tem uma pressão de parte a parte, a gente tem uma pressão dos contribuintes por ser o ICMS destacado, a gente tem uma pressão muito grande da Fazenda, apoiada num critério, num racional econômico, por ser apenas o ICMS pago, em razão da mecânica de débito-crédito do ICMS. E uma terceira possibilidade que a gente também tem nesse julgamento do Supremo é que o Supremo diga que, como isso não foi fundamento do questionamento de 2017, que isso sequer seja apreciado pela Corte agora e que isso então volte para a instância ordinária e seja firmado um novo precedente via STJ e depois provavelmente via STF. Então, o que nós apostamos, o que, claro, os contribuintes adorariam ouvir é que o ICMS destacado, que vai ser válido, porém, a gente não acha que a pior solução seria uma definição do Supremo em volta do ICMS pago, mas que a pior seria em razão da continuidade da briga pela instabilidade se o Supremo devolver isso para instâncias ordinárias e ele declinar da apreciação desse ponto, porque a gente continuaria num cenário aí de briga caso a caso, via Receita Federal, via glosas de créditos de compensação. Então seria uma postergação da instabilidade de alguma forma. Bom, pessoal, passamos pelos principais pontos que são objeto dos embargos, que devem vir a ser objeto de decisão na semana que vem, tudo espera, se não houver mais uma demora de 4 anos, tá? A gente vai mantendo todos vocês a par com pílulas à medida em que a decisão for tomando corpo. Nossa expectativa é de que qualquer que seja o resultado, a novela não termina, porque haverá externalidades depois dela, ações correlatas, efeitos reflexos em bases de outros tributos, cálculo do benefício, fiscalizações. Então é uma novela que não termina, decorrente de uma novela que simplesmente levou tempo demais. Eu acho que esse, no fim das contas, é o mérito geral da equação.